Turma, na atividade 3, nos diz o seguinte: o raio médio da Terra, aproximada por uma esfera, é igual a 6.371 quilômetros. Por que aproximada? Porque a Terra em si não é propriamente uma esfera. Mas se você, modelar ela dentro de uma esfera que mais se aproxima, o raio vai ser 6.371 quilômetros. A partir daí, no item A, nos pede para calcular a área da superfície terrestre em quilômetros quadrados. Então, se eu considerar que tem a Terra e uma esfera que representa, esse nosso planeta, nós teríamos um raio, que é um ponto, que é uma reta que sai da superfície e vai até o centro da esfera. Nós teríamos um raio de aproximadamente 6.371 quilômetros. Com base nessa informação e sabendo que a lei que determina essa área é igual a 4π vezes o raio elevado ao quadrado, você pode pegar todas as informações que nós já temos para descobrir exatamente a área da superfície. O π vamos utilizar como aproximação 3,14. Se você tiver uma calculadora científica, utilize o próprio π mesmo, para que fique mais preciso possível. E o raio, 6.371 quilômetros. Quando eu coloco tudo isso dentro da relação que nós já tínhamos, fica 4 vezes 3,14 vezes 6.371 quilômetros ao quadrado. Por que é importante colocar aqui fora? Só para vocês entenderem que quando nós fazemos aquela análise, dimensional de como que vai ficar o resultado, ela na verdade está dentro do cálculo, porque 4 vezes 3,14, quando eu elevo esse número ao quadrado, ele vai ser igual a 40.589.641 quilômetros quadrados, porque o km também foi elevado ao quadrado. De novo, utilizando aquele cálculo mental, aquela calculadora, você chegaria em 509.805.891 quilômetros quadrados. Essa seria a área da superfície terrestre em quilômetros quadrados. Já no item B, nos pede para calcular o volume terrestre em quilômetros cúbicos. Repara, elevado à segunda potência, elevado à terceira, quando for quilômetros cúbicos. O volume de uma esfera é dado pela seguinte relação: 4π r ao cubo sobre 3. Normalmente vocês vão ver assim, 4 terços de π r elevado ao cubo. Não importa, é a mesma lei, é a mesma fórmula. O importante é depois vocês buscarem compreender de onde surge, por que que surge. Isso é o mais relevante, o mais interessante do que, digamos assim, criar caso com a forma na qual vem escrita essa fórmula. Nós não temos o volume, sabemos que o π, por aproximação, vai ser 3,14, o raio 6.371 km, e aí basta que nós substituímos na fórmula. Por quê? 4 vezes 3,14 vezes 6.371 elevado ao cubo. Esse valor elevado ao cubo, ele vai dar 2,585966028 vezes 10 elevado a 11. Nesse caso das notações científicas, elas servem para determinar a ordem de grandeza. Significa que esse valor, pessoal, ele tem 11 casas decimais após essa vírgula. Então você poderia colocar ele aqui, mas até mesmo para mostrar a utilidade, da notação científica que vocês já trabalharam, eu coloquei ela aqui para que vocês vejam o seguinte: quando eu multiplico de novo, é como se eu multiplicasse o 4 vezes o 3,14 vezes essa parte. E eu deixo aqui o 10 elevado a 11. Essa é uma grande utilidade da notação científica. Então eu vou obter 32,47973331. Não vou fazer muitas aproximações, só no final. Aqui, utilizando aquele cálculo mental que vocês conhecem, nós poderíamos arredar a vírgula para a esquerda mais uma vez e aumentar uma unidade ali no nosso expoente, beleza? Para que ficasse 10 elevado a 12, já que aqui era 32 e passou a ser 3,2, para obedecer de fato o critério da notação científica. Para que eu possa depois dividir só esse valor por 3 e chegar em 1,082657777 vezes 10 elevado a 12 quilômetros cúbicos. Se por acaso eu quisesse escrever esse número de fato, turma, você poderia escrever desconsiderando
a vírgula, só que aí você teria que contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 casas decimais para a vírgula deslocar. Isso aqui, turma, representa milhões, bilhões, trilhões. 1 trilhão, 82 bilhões, 657 milhões, 777 mil quilômetros cúbicos, beleza? Essa é a ideia. Eu já ia me esquecendo, turma, uma outra ideia. Caso você tenha uma calculadora, né, científica que te permita fazer cálculos mais facilmente, mais rapidamente, se chega nessa parte e você já consegue colocar essa conta na calculadora, não há problemas em você já calcular direto. Repara que você chegaria a esse outro número que tem uma aproximação diferente desse, porque aqui a gente usou 3,14, nós pegamos algumas casas decimais aqui, cortamos. Então, se você já tem uma calculadora e jogasse diretamente nela aqueles valores iniciais, você chegaria a um valor aproximado. Se você mexe apenas com essa primeira parte, veja que é praticamente o mesmo, você chegaria ali a 1,083 mais ou menos, mas considerando as outras casas já não estaria tão preciso, ok?